Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o deputado Francisco Tenório, do PMN, o Partido da Mobilização Nacional, bem como ele vem na condição também de vice-presidente da Assembleia Legislativa. E o nosso assunto, claro, o reinício das atividades parlamentares, bem como um balanço que nós vamos fazer aqui do que foi 2017 e outras questões relacionadas à ação parlamentar do deputado. Deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui mais uma vez no Frente a Frente e comecemos justamente com uma avaliação breve do que foi o ano de 2017 para a atividade parlamentar. O presidente Luiz Dantas, no seu pronunciamento na abertura dos trabalhos, na sessão solene da semana passada, colocou que houve uma participação efetiva dos parlamentares na aprovação de matérias, a relação com o Executivo, numa condição de harmonia entre os poderes e o que dizer detalhadamente do que foi esse momento para a Assembleia Legislativa. Olha, Gorete, quero eu que 2018 seja semelhante a 2017, porque nós tivemos um momento assim de calmaria na Assembleia e de rendimento dos trabalhos. Todos os projetos que foram enviados ao Poder Legislativo, que sejam através do Poder Executivo, do Poder Judiciário, projetos do Ministério Público, projetos de servidores públicos, todos eles foram apreciados e bastantemente discutidos no Parlamento. Então, não é o Parlamento apenas dizer, nós aprovamos todos os projetos que o governo mandou. Não. Quer dizer, nós discutimos, sugerimos, modificamos, apresentamos emendas, tivemos diversas audiências públicas para discutir projetos de origem do Executivo. E esse é o papel do Parlamento. Então, foi um ano que produziu o que a sociedade precisava, do ponto de vista legislativo. Eu acredito que foi um ano bom para o Poder Legislativo e bom para a sociedade alagoana. E este ano, quais são as expectativas, uma vez que é um ano atípico, um ano de eleições, inclusive para deputado estadual, e as bases, nesse momento, têm de ter a assistência dos deputados que se candidatam à renovação do seu mandato ou para outra esfera, né? Mas veja bem, nós começamos o ano em recesso. Nós já passamos o mês de janeiro e fevereiro, dando assistência às nossas bases. Na prática, o ano legislativo está começando hoje, dia 20 de fevereiro. De fato, né? Então, nós temos que ter mais objetividade para que o ano também seja produtivo. Porque nós temos um ano em que tem, pelo meio aí, Copa do Mundo e um processo legislativo, e um processo eleitoral. Então, tudo isso traz dificuldade para o ano legislativo. Mas se nós tivermos objetividade, eu conversei com alguns colegas deputados e temos esse propósito de sermos objetivos na apreciação das matérias para que a gente tenha um ano produtivo como foi 2017. Eu estou acreditando muito que essa Assembleia, esse grupo de deputados que tem hoje, tem esse propósito e que o ano de 2018 vai dar muito bem. Os debates que em alguns momentos foram acirrados no plenário, como o senhor avalia essa articulação, não é? Essa composição heterogênea que tem, que foi já produto da renovação, não é? Das cadeiras no Legislativo? Olha, esse é o lado bom do Parlamento. É ter heterogeneidade, é ter a divergência de ideias. Nós buscamos discutir que a melhor ideia seja aprovada. Então, quando um projeto de lei gera polêmica, quando se discute ele, tudo isso é enriquecedor para o Parlamento e para a sociedade de maneira geral. Um projeto seu que levantou uma polêmica relacionada à entrada dos concursados para a polícia, né? O Estatuto da Polícia Militar, na verdade, e no final se aprovou com uma certa tranquilidade, não é, deputado? Esse projeto, ele trouxe uma certa polêmica no começo, se criou aquele fato. E é uma coisa que eu defendo sempre. Olha, nós vivemos em um estado em que há um índice de desemprego muito elevado. O estado de Alagoas não é um estado empresarial, não é um estado industrial que gere muito emprego. Então, nós temos dificuldade. O estudante, ele termina a sua formação e ele fica ali estudando, esperando que tenha um concurso. E, às vezes, o concurso demora tanto que passa a idade.
Então eu sugeri que para se ter acesso à polícia, que aumentasse em 5 anos os níveis que tinha hoje. Isso gerou uma polêmica, os comandantes não acharam o projeto bom e tal, mas eu continuo defendendo a ideia. Não é justo que você proíba um jovem de 35 anos de realizar um concurso. Isso é um absurdo, é considerar você velho precocemente. Então acho que é legalmente permitido, é bom para a corporação, é bom para o Estado, porque você dá mais oportunidades, e essa defesa minha gerou essa polêmica porque os oficiais não queriam, achavam que com 35 anos você é velho para ser soldado. Eu acho que não. Eu acho que a sociedade brasileira avançou na sua longevidade de maneira geral, ao ponto que nós temos pessoas com 60, 65, 70 anos considerados novos no exercício das suas atividades, trabalhando. Então, isso é bom, faz parte até da saúde também da população. E deu certo e acredito que nós temos outros projetos polêmicos aí também que vai dar certo. Outra coisa é quando se trata da idade de aposentadoria. Não é justo em lugar nenhum do mundo que se aposente um cidadão com 45 anos de idade. Na Polícia Militar tem ocorrido isso. Oficiais a se aposentaram aos 45. A questão da mulher. A mulher ser obrigada a se aposentar compulsoriamente com 45 anos de idade. Isso é absurdo. Isso também tem reflexo na remuneração que ela vai receber, né? Lógico, ela entrou com 30 anos, sai com 45, ela vai receber apenas 15 dias de salário por mês. Se aposenta com 50% do salário que deveria se aposentar. Isso tem prejudicado muito as policiais femininas e é isso que eu tenho combatido. Acredito que nós vamos vencendo essa batalha e vai dar certo, a polícia vai passar a ter novos tempos. Pois bem, em relação à PEC, que o senhor foi a Brasília, né, no encontro com o presidente Michel Temer, para justamente pedir, né, o apoio do Palácio do Planalto na ampliação da competência das Assembleias Legislativas. Como foi esse encontro e o que caracteriza, de fato, essa PEC? Olha, Gorete, essa PEC é a PEC 47. O que acontece hoje? O Poder Legislativo Estadual ele está um pouco esvaziado na sua competência, principalmente no seu poder de iniciativa de legislar. O que é o Poder Legislativo? É um poder de lei, de fazer lei, de legislar. Mas legislar é só o que a gente recebe dos outros poderes? A iniciativa do Legislativo está muito podada, muito recolhida. Então, as assembleias do país se reuniram e nós criamos aqui um grupo de representantes de presidente da Assembleia do Nordeste e aí se definiu procurar o presidente da República para pedir apoio para essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição de origem das Assembleias, que aumenta o poder das Assembleias no tocante à iniciativa de legislar. Em que áreas várias especificamente que hoje as assembleias as assembleias, né, se veem reduzidas na sua condição de propor? Olha, por exemplo, uma matéria que trate de funcionário público, a Assembleia não pode propor. Ela pode apreciar quando vem dos outros poderes, do Executivo ou do Judiciário. A Assembleia não tem o direito de propor. Então é errado, a Assembleia também tem que propor políticas públicas. Quando se é uma matéria que se trata de questões tributárias, sim, a iniciativa é do Executivo, a Assembleia não pode propor. Porque não pode gerar despesa, um projeto vindo da Assembleia não pode gerar despesa para o Executivo. Exatamente, então a questão, vamos dizer assim, a independência de municípios era do Poder Legislativo estaduais, passou para o Poder Legislativo Federal. Então, sabe lá o Congresso Nacional a necessidade de se emancipar o povoado de Luziápolis, em Alagoas? Nós temos, vamos dizer assim, aproximadamente 20 ou mais de 20 municípios, cidades, menor do que Luziápolis. Luziápolis é povoado, enquanto a cidade de Pindoba, Mar Vermelho, Chã Preta, Jacuípe, Jundiá, Campestre, são cidades que hoje são cidades e são menores do que Luziápolis. Então, quem conhece isso são as assembleias, são os poderes legislativos estadual. Estou falando aqui em Alagoas, o mesmo acontece com o Acre, o mesmo acontece com Minas Gerais, tem vários grandes povoados que desenvolveram, que são povoados. E cidades que ficaram ali pequenininhas e são cidades. Então,
mesmo que fosse um poder legislativo concorrente, iniciativa concorrente, mas que se amplie o poder de legislar dos poderes legislativos estaduais, das assembleias dos estados. Agora, infelizmente, nós tivemos essa conversa com o presidente Michel Temer e ele garantiu o apoio à PEC, ele reconhece isso como uma pessoa que hoje é presidente da República, mas que foi deputado muito tempo, foi presidente do Poder Legislativo Federal, salvo engano, 2 ou foi 3 vezes, e reconhece isso. E ficou de dar apoio à tramitação da PEC. Só que, com a intervenção federal hoje na área de segurança pública do Rio de Janeiro, fica suspenso toda e qualquer reforma constitucional. Então, nenhuma PEC pode tramitar nesse momento. Aí, resultado, perdurando essa intervenção até o final do ano, só no ano que vem é que volta o debate dessa PEC. Ao debate. Para os governadores, a aprovação dessa PEC é algo que não é muito bem vista, né? Não, Gorete, eu não vejo dessa forma. A questão de poder que hoje se coloca, por exemplo, a dificuldades de alguns governos até de conceder emendas parlamentares para não dividir, digamos assim, não é, o poder que tem digamos assim, com as bases nos municípios. Mas isso aí é mais na questão, vamos dizer assim, de querer ter o controle das bases, de querer ter o apoio do parlamento pela a força do orçamento. Exato. Mas, de maneira geral, genérica, os governadores até hoje não se opuseram a essa PEC, porque ela amplia os poderes do Legislativo, mas sem mexer no poder do Poder Executivo. Passam a ser poderes paralelos e harmônicos entre si. Dando continuidade à harmonia, exatamente, que é determinante para um bom relacionamento. Né? Como? Pois bem, o senhor falou no Rio de Janeiro, o senhor que é delegado de polícia, tem a experiência, o que dizer dessa intervenção? Olha, Gorete, é uma intervenção capenga, porque ela é uma intervenção na área de segurança pública, onde se designou um general do Exército para fazer a intervenção. Eu acho que, vamos dizer o seguinte, a avaliação de quem olha para a área de segurança pública. O presidente da República não devia ter designado um general do Exército. Porque quando ele designa um general do Exército, ele passa a conotação pública de que o Exército vai gerir a segurança pública, que o Exército vai para a rua. Isso gera um ciúme nas polícias estaduais, a Polícia Militar e a Polícia Civil. A questão das competências. Questão das competências, gera aquele ciúme e tal. E o Exército não tem o poder bélico e humano que tem a Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje. Então, veja, ficou um pouco capenga. Contraditório. Essa intervenção, ela teria uma conotação mais de uma intervenção de união das forças policiais, se ela fosse designada para ali um juiz de direito aposentado ou mesmo nativa, se aceitasse, um promotor de justiça, um delegado de polícia, um advogado renomado, aquele ministro da Justiça, por exemplo, Torquato Jardim, que tem se envolvido na discussão de política de segurança pública no Rio de Janeiro. Ou um conselho, não é? Ou um conselho de notáveis, digamos assim. Um conselho de notáveis composto de um membro de cada dessas Ministério categorias. Público. Sim, aí sim, teria uma conotação de uma intervenção do governo federal nas ações de segurança pública do Rio de Janeiro. Mas a forma como se transmitiu é como se fosse o Exército intervindo na política de segurança pública do Rio de Janeiro, o que não é verdade. Na prática, isso não resolve. Não resolve. E do ponto de vista, vamos dizer assim, de funcionar, é preciso que haja uma asepsia no aparelho policial do Rio de Janeiro. E aí sim, começar uma asepsia na polícia, sem cometer arbitrariedades. É um tema interessante, palpitante, a gente tem como explicar isso melhor, mas eu me coloco à sua disposição para explicar no próximo Mas no próximo bloco a gente retoma essa discussão que está na ordem do dia, né, deputado? Voltamos então em 1 minuto. Até já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose.
É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Francisco Tenório, do PMN, ele que é também vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputado, nós falávamos no final do bloco anterior sobre essa intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro, e o senhor dizia que precisa se fazer uma asepsia na polícia. Que asepsia seria essa, no seu entender? Olha, Gorete, qualquer que seja a força de segurança que vai tentar controlar a violência no Rio de Janeiro, ela tem que procurar bandido. E bandido não vai se procurar só no morro, só na favela, só nos presídios. Vai se procurar também dentro da polícia. Pode-se ter bandido em qualquer que seja a categoria, na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Ministério Público, no Judiciário. O fato é que a história policial do Rio de Janeiro não é boa. A origem da polícia do Rio de Janeiro não é boa. Porque você vem de um processo tumultuado, com envolvimento com droga, com jogo do bicho, com tráfico de armas, com envolvimento policial no tocante a informações desse processo. Ao vazamento de informações, vazamento da de inteligência da informações, polícia, né? policiais que ganham dinheiro para prestar informações ao tráfico. Então, você sabe que você vai trabalhar com essas forças, podendo vazar as informações para os bandidos. Então você tem que vir com um aparato policial de fora, com a Polícia Federal, com parte de pessoas do Exército, com a inteligência em si, quem sabe até com parte da ABIN, também trabalhando nesse trabalho de inteligência, com um trabalho muito forte na questão de fronteiras, tanto para que os bandidos não fujam para os outros estados ou para outros países, como também para se evitar que entre material bélico pelas fronteiras. Então, é um trabalho que a gente sabe que vai procurar bandido e que não é só no morro que vai encontrar. Tem que se preparar para esse tipo de coisa. Eu vi certa vez um pronunciamento do Torquato Jardim, que é ministro da Justiça, quando ele dizia que na polícia do Rio tem bandidos. Tem coronéis envolvidos com o tráfico de droga. Então como é que você vai combater o tráfico de droga com os coronéis que podem ter membros deles envolvidos nisso? Então é isso que eu digo, quem for conduzir, vá sabendo que pode ter surpresas. E que vai ter que fazer a asepsia dessas surpresas. Tem que separar o joio do trigo para se trabalhar. Agora, tem que se fazer isso do ponto de vista legal. Não queiram cometer arbitrariedades, porque aí pode revoltar a população, os instrumentos legais do país contra. Por exemplo, eu vi o ministro da Defesa, recentemente, acho que ontem, foi hoje ainda, falando que vai propor mandado de busca coletivo. Olha, você vai propor mandado de busca e apreensão na favela da Rocinha. Ali moram muitas pessoas de bem, que infelizmente não podem morar em Copacabana, não podem morar no Leblon, vai morar na Rocinha. Mas são pessoas de bem. Aí vai ter sua casa invadida porque é um mandado de segurança para um bairro. Isso, no meu ponto de vista, é uma arbitrariedade que as forças jurídicas do país não podem permitir. Só tem um detalhe, né, deputado? O bandido, quando corre, ele às vezes até coage as famílias a aceitarem ele como mas a polícia tem o instrumento da inteligência e da sequência do crime. Se um bandido está em fuga e a polícia o segue, ela pode entrar na casa do governador. Ela está seguindo um bandido, não precisa do mandado. Agora, querer um mandado para entrar na casa de qualquer um, coletivo, no meu ponto de vista, o ministro Raul Jugman foi infeliz nas suas declarações, ou essa orientação passada já no começo da intervenção não é o correto. Nós estamos num período de intervenção nas forças de segurança para se dar segurança à população e não um período de exceção para cometer terror à população. É diferente. Isso é uma condição, uma linha tênue que pode separar essas duas ações. Temos que ter esse cuidado. Um outro fato é que essa pressão na bandidagem do Rio de Janeiro vai espirrar bandido para tudo que é lado. O senhor quer dizer que pode chegar a Alagoas? Pode chegar a Alagoas, principalmente a Alagoas. Por que principalmente os estados do Nordeste, que são estados turísticos, que tem muitas pousadas. Então, quando os bandidos fogem de lá, eles se hospedam numa pousadazinha como turista. Nós estamos num período turístico de verão,
temos muitas pousadas e os caras estão correndo de lá. Então a polícia tem que ter hoje, reforçar, por exemplo, a ficha de identificação dos hóspedes nas pousadas, nos hotéis de Alagoas. Esses apartamentos de aluguel por temporada e tal. Começa a polícia a fazer um trabalho de inteligência também em Alagoas. Também nas cidades do Nordeste, principalmente as cidades de praia, de turismo, que podem receber esse pessoal sem querer. Mas é uma coisa que é necessário. E para isso é preciso que o governo federal, que está intervindo no Rio de Janeiro, que vai jogar dinheiro também lá dentro, porque é necessário para essas ações policiais, veja que os estados do Nordeste, principalmente, também vão precisar de recursos para ter condições de fazer essa polícia preventiva. Sobretudo nas fronteiras, Sim, né? exatamente. Que a gente viaja para Recife, para Aracaju e vê que a passagem é muito tranquila, né? Não está havendo um policiamento de rodovias, de estrada, de fronteira, não está. E a partir dessa pressão lá no Rio, é preciso que haja aqui, no Nordeste principalmente, esse trabalho maior das polícias nas ações preventivas de polícia e investigativas, ações de inteligência, ações de acompanhar os hóspedes de cada pousada, de cada hotel, de cada apartamento que se aluga por temporada. Isso é muito importante verificar isso. É uma ação preventiva, né? Isso é um recado ao governo do Estado para dar uma... Não seria um recado, seria um alerta. Um alerta? Eu sou delegado de polícia, fui membro da Comissão de Segurança Pública há um bom tempo, fiz a CPI do sistema penitenciário, eu entendo um pouco de segurança pública e me sinto na obrigação de dar meus palpites. Eu ouço quem quiser, né? Siga quem quiser, mas eu sou obrigado a dar meus palpites. A alertar. Deputado, o senhor falou aí em recursos que a União vai disponibilizar para o Estado do Rio de Janeiro, sobretudo nesse momento, não é? Mas isso remonta a uma discussão anterior que está relacionada ao orçamento para a segurança pública. Em todo o Brasil, a gente vê que há disparidades, digamos assim, nas ações mais estratégicas, verificar que a segurança sempre não recebe o orçamento que é necessário para as suas ações. Agora, mas isso é culpa também dos governadores. A gente tem que fazer o dever de casa. Não falta dinheiro para a segurança pública. Falta ações governamentais de buscar, junto ao governo federal. Projetos. Existe um Fundo Nacional de Segurança Pública que todo ano devolve dinheiro. Todo ano acumula recursos. Isso você pode criar fundos através do sistema de telefonia, por exemplo. Os telefones hoje são verdadeiras armas do crime. E por que não se ter taxas sobre o uso de aparelhos celulares, por exemplo, para se formar um fundo de segurança pública? Então, como se levantar recurso para a de segurança pública é fácil, não é difícil. Agora precisa ter aplicabilidade desse recurso. Agora, o Brasil não tem uma política definida de segurança pública. Uma o Brasil unidade nesse não sentido, tem, não é? Não tem unidade de pensamento na área de segurança pública, não tem política definida sobre drogas. Eu digo sempre que o Brasil é permitido o uso de droga. Quer dizer que só está no nível da discussão? Da discussão, não tem. Tanto é que o presidente agora quer criar um Ministério de Segurança Pública. É importante que se crie o Ministério de Segurança Pública, para que se discuta, para que o governo avoque o governo federal essa questão, porque o governo federal ele ficou muito com a Polícia Federal no combate ao tráfico de droga, que nunca conseguiu combater. Aí virou agora para o combate à corrupção. Aí está há 3 anos numa chamada Operação Lava Jato. Quando acabar com ela, vai criar o quê? A Operação Lava Navio. Criar-se uma nova operação, passa mais 3 anos na operação. Então, todo o aparato de Polícia Federal do país e boa parte da Procuradoria, dos promotores, estão jogados simplesmente nessa área de corrupção, porque é uma área que dá manchete, que dá jornais, todo mundo se interessa. Então, esquecendo um pouco a questão do tráfico de drogas, do assalto, do sequestro, estão deixando de banda para dar essa área que dá mais visibilidade. E o país não tem, diga qual é a política do Brasil na questão de drogas. Eu vou dar um exemplo. Você quer acabar com a briga, com a matança, com essa violência no Rio de Janeiro? Libera o uso de droga. No governo Por que é que dá essa violência toda? Houve uma discussão nesse sentido. Tem que se discutir isso. Tem que se discutir. Acabar com o atravessador, Por que é que existe a briga de quadrilhas, de gangues, de comandos vermelhos, com outros comandos que tem aí de violência? Por que existe? Pelo tráfico de droga, pelo comércio da droga. Ilegal. Então, é um dos pontos que o país podia discutir.
Você vê hoje os caras brigando pelo comércio de cigarro? Não, cigarro é uma droga, mas é permitida, controlada pelo governo, com uma carga tributária lá em cima, que abastece boa parte aí das ações de governo através do imposto do cigarro. Então é uma coisa a se discutir, porque hoje o Brasil faz o totalmente difícil. Ele libera o uso, e aí você diz, mas liberado o uso? Se um promotor, um juiz, um delegado, uma autoridade policial vê alguém usando cocaína, usando crack, usando maconha, consumindo ali, o que é que ele vai fazer com aquela pessoa? Nada, Gorete, nada. O máximo é dizer, se estiver incomodando no canto, mandar ir para outro canto. Como você vê na Cracolândia, juntar um monte de polícia para tirar o povo dali. Mas para tirar dali, dizer, vá usar seu crack em outro canto. Então é permitido. Que ninguém esteja vendo. E a lei já diz que o viciado é doente, tem que ser tratado e não punido. E, no entanto, proíbe a venda. Aí supervaloriza o produto, aí gera o tráfico. E a briga pelo comando do tráfico. Então esse tema tem que ser debatido? Tem. Eu, há anos atrás, talvez há uma década atrás, não admitia nem tocar nesse assunto. Eu achava que pensar em liberar droga era um crime contra o Estado. Hoje não, a gente tem que encontrar alternativas. Então tem que se discutir isso com profundidade. E aí onde está o Fernando Henrique Cardoso tem dado início a essa discussão no tocante à maconha. Eu acho que deve ser mais amplo. Deve ser discutir não só a maconha, mas outras drogas. Tem que ser discutido no Brasil. Ou você proíbe 100% do uso ao tráfico. O que qualifica o uso ao tráfico, exatamente, porque você hoje proíbe totalmente a venda e libera o uso. É uma hipocrisia que se vive no Brasil. É uma hipocrisia vivida, absurda, que está gerando violência. Nós temos que ou proibir 100%, porque quem usa hoje alimenta o tráfico. Quem usa hoje alimenta o crime. A violência. O usuário de droga alimenta a violência. Então, o usuário tem que botar na cabeça isso, que ele usando lá a maconha, a cocaína dele, o crack, sei lá o que for, ele está alimentando o assalto, o roubo, o sequestro, ele está alimentando a violência, o homicídio quando briga um pelo outro, pelo comando. Então, quem está alimentando isso? Quem está pagando isso? O usuário. O usuário pode simplesmente fazer tudo isso e não ser punido? Não. Ou você pune desde o usuário, ou você libera. E aí acaba o valor da droga. O valor da clandestinidade, não é? Sim. Pois bem, o senhor acredita que essa ação do Exército vai resolver, atenuar ou resolver a situação no Rio de Janeiro? Olha o que você disse. Essa ação do Exército brasileiro não é do Exército. É uma ação do governo federal, com as forças de segurança, coordenada por um general do Exército. O eu está na coordenação. Como eu disse anterior, se fosse coordenada por um jurista, não tinha essa conotação de que é o Exército. O Exército ia ajudar. O general poderia ser ali um executivo de ordem, não o comandante, o governador da segurança pública no Rio de Janeiro. Entendeu? Com uma operacional, mas seria operacionalizar a decisão. Sim, ele seria do comitê, o braço de um operacional. Ele seria o braço operacional. Mas eu não fui ouvido pelo presidente Michel Temer para dar essa orientação para ele. Deu uma pena, né? É lamentável, né? Com todas as brincadeiras. Todas as vênias. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Francisco Tenório, do PMN, também vice-presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado, falamos ainda sobre essa questão da operação, da intervenção
no Rio de Janeiro para conter a onda de violência, o tráfico, a criminalidade, enfim. A unificação das polícias é algo que se pode pensar a partir, né, dessa questão, como a saída para dar ao país a unidade também no pensamento e na ação contra esses problemas, para resolver esses problemas? Eu não diria que a partir daí, porque isso é um assunto que já vem sendo debatido. Mas nunca é efetivado, né? Lentamente. Começa a haver a discordância aí de unificando as polícias, quem vai ficar no comando, tal, discussões corporativas. Então você tem que discutir com eles, mas também com pessoas extra o aparelho policial. Porque se for discutir só dentro do aparelho policial, os coronéis querem ficar no topo da polícia, os delegados querem ficar no topo. Onde fica essa discussão? Então eu acho que a unificação é importante para o país. Eu sou delegado de polícia e os delegados não defendem majoritariamente a unificação, mas eu acho que é bom para o Brasil. Vamos dizer o seguinte, a política de segurança pública não tem dado muito certo. A gente tem perdido muito espaço na área de segurança pública, o bandido tem avançado, as investigações não têm sido a um nível bom para a população. Talvez tem estado que você tem um índice de apuração de crimes em torno de 13%, 14%, e o resto não se apura. Então isso é absurdo. Então é uma prova de que não está dando certo. Se não está dando certo, vamos ter que buscar alternativas que dê certo. Talvez essa unificação seja um dos pontos. Eu vejo hoje a polícia aqui brigando por o poder de quem faz o TCO, termo circunstancial de ocorrência. A Polícia Civil quer ter o monopólio do TCO. A Polícia Militar também quer fazer o TCO. Reparem, é o início dos crimes de pequeno potencial ofensivo, que briga sem sentido. Então, vamos unificar que acaba com essa briga. Então, eu acho que a unificação é importante, deve ser debatida. Agora, a união das forças de segurança pública no Rio de Janeiro é extremamente importante e necessária. Esse modelo do Rio pode ser o modelo a ser levado para outros estados. Aí é importante ser ampliado esse modelo do Rio de Janeiro com a responsabilidade do governo federal, com a mão forte do governo federal sobre a violência no Rio de Janeiro. Pode ser um modelo a ser levado para outros estados e ser muito bom para todos os estados. Agora, se quebrar, se vacilar, se não der certo no Rio, aí, meu amigo, desmoralizou o Exército Brasileiro, aí desmoralizou o governo federal. Então tem que dar certo. Não tem outra alternativa. Não tem plano B. Pois bem, encerrada essa questão no Rio de Janeiro e da segurança pública não só lá, como em todo o país, notadamente aqui em Alagoas, o que dizer, deputado, voltando à sessão solene com a participação aqui do governador Renan Filho, em seu pronunciamento sobre as metas para o 4º ano de gestão? Olha, Gorete, o governador fez um relato das suas ações, de maneira até espontânea, sem ler relatórios. Falou na área de educação, onde ele considera uma obra-prima dele e eu não considero. Falou na área de saúde, onde é natural que é a área crítica do Estado, como é de outros estados, a área mais sofrida hoje é a área de saúde pública. Falou na área de segurança pública, também tem seus avanços pequenos, mas tem em Alagoas. De maneira geral, ele fez esse relatório das suas ações e da sua capacidade de trabalho para esse ano. Um ano eleitoral, né? Para esse ano. É importante que o governador chegue ao seu 4º ano de mandato com o entusiasmo que ele chegou, que ele está tendo. Eu acho que ele tem feito um bom governo. O Renan Filho é um governo bom, é um governo que trabalha. Agora, é preciso lembrar que foi a Assembleia que deu condições a ele para se fazer esse bom governo. A lei delegada, por exemplo? A lei delegada é um desses exemplos, mas eu diria até mais, o pacote do ajuste fiscal, onde houve aumento de impostos, onde houve redução de despesas, extinção de secretarias, tal. Esse pacote de ajustes foi a Assembleia que fez, lógico, com a proposta do governo do Estado. Isso foi muito importante para o equilíbrio das finanças do Estado. Nós também pegamos um governo, vamos dizer assim, saneado do ponto de vista de finanças momentânea. Quando o governador Renan Filho assumiu
o governo do Estado estava com suas contas em dia, exceto a dívida pública, né? Exceto a Que dívida foi pública, negociada. que foi um dos pontos positivos para o governo do Estado. Porque como o governo vinha num planejamento, onde estava pagando 70 milhões de dívida por mês, e ele conseguiu uma renegociação, que suspendeu isso durante 6 meses, salvo engano, e passou a pagar um pouquinho, então ele passou a ter mais 70 milhões por mês para investimento no Para Estado. financiamento. Olha, nós temos um Estado em que a despesa com folha hoje deve estar dando em torno de 260 milhões, e você passa a ter 60, 70 milhões a mais por mês, é importantíssimo. Então, graças a Deus, o Estado fez seu dever de casa, estamos concluindo o 4º ano de governo. Então, começando o 4º ano de governo, atravessando a crise com superávit financeiro, com capacidade de investimento, e se você compara isso com os estados vizinhos nossos, a gente vê que Alagoas está bem na frente. Porque o estado de Sergipe até hoje não pagou o 13º. Está pagando funcionário com atraso, não está tendo capacidade de investimento. O estado do Rio Grande do Norte, estava aquela greve que estava, policiais, compra de viatura por salário, vê que situação estava. Estados que têm potencial semelhante ao estado de Alagoas. Então, Alagoas está bem, graças a Deus, e tem feito um bom trabalho o governador Renan Filho. O que falta à educação para ficar no nível em que o senhor considere ideal para o desenvolvimento de Alagoas? Olha, Gorete, eu tenho uma boa relação com o secretário Luciano Barbosa, mas nós discordamos, às vezes, de metodologias de trabalho. Eu digo sempre que o Luciano Barbosa é engenheiro. E engenheiro, ele é mais numérico, é mais de fazer conta, não é de pensar no ser humano. O Luciano Barbosa, como secretário, ele tem encurtado o tamanho da educação. Ele não tem conseguido ampliar a educação no estado de Alagoas. A oferta? Sim. Diminuiu-se o número de alunos, diminuiu-se o número de professores efetivos. Para quê? Para se fazer um trabalho mais elitizado. Para fazer a escola tempo integral. É importante, é importantíssimo. Mas não pode a escola tempo integral sacrificar o tamanho da educação do Estado. Eu acho que a educação, a Secretaria de Educação do Estado, ela tem que entrar mais nos municípios. Nós temos que ter uma educação de base mais bem feita. E a educação de base não está sendo bem feita, porque o Estado tem deixado exclusivamente para os municípios. Ele quer educação secundária. Ele tem encurtado para ter educação secundária apenas. E aí, uma pequena parte da educação universitária, através das duas universidades. Mas é constitucional que os municípios, é atribuída aos municípios a educação infantil, creche, enfim, a educação infantil. É no ensino fundamental maior que o Estado tem... Que o Estado vacila, porque é atribuído ao município, mas é um poder concorrente com o Estado. O Estado também pode fazer. O Estado não é obrigado, mas também pode. É como o município não é obrigado a ter o 2º grau, mas não pode ter. Tem município que tem até a universidade. Por exemplo, né? Tem município que tem até a universidade, mas não é obrigado a ter. O município né? Hoje faz o transporte de estudantes universitários para a capital, para as universidades. Não é obrigação dos municípios, mas os municípios fazem. E por que o Estado não faz, junto com o município, a educação infantil, desde a creche? De ter uma pactuação entre Estado e municípios nesse sentido. Pronto, né? É isso que eu defendo, que haja uma pactuação maior, que haja uma abrangência maior da área de educação para os municípios. E não a Secretaria se basear apenas no nível médio. Ela tem que também pegar o nível elementar. Deputado, falemos agora sobre política partidária. As eleições este ano, claro, vai mudar a rotina no parlamento. O que é que se espera deste ano, sendo ele eleitoral? Agora, muda, mas nós, deputados, estamos com a consciência de que temos que trabalhar do ponto de vista do trabalho legislativo. E hoje, com o advento das redes sociais, com o advento em si da tecnologia, você faz a campanha de casa. Eu estou aqui falando, as redes sociais vão publicar o que eu estou dizendo. Então, você está divulgando o seu trabalho. A presença em si nas bases não é hoje o ponto mais importante do processo eleitoral, não. Não é determinante? Não é determinante, não. É preciso ir, mas a gente vai nos fins de semana. A gente vai trabalhar 3 dias por semana na Assembleia, terça, quarta e quinta. Você tem 4 dias para ir às bases. E não dá para fazer, dá. O que nós temos é que deixar o lazer de lado, é que deixar outras tarefas de lado, cuidar da Assembleia Legislativa, que é o nosso trabalho como político, como representante do povo, e os 4 dias outro cuidar também do processo eleitoral. É um ano específico, não é? E nesse sentido, o PMN
como vai deliberar? Qual é a tendência do PMN nessas eleições? Olha, nós estamos discutindo isso, inclusive já fizemos uma reunião ampliada com os vereadores, então nós vamos fazer outras reuniões e tomar posição, tenha certeza. Hoje nós temos a ideia de ter candidatos a deputado estadual e federal e a senador. Não temos candidato a governador. Mas pode surgir. Fazer uma composição, não é? Exatamente, tentar uma composição para governo e ter candidatos a senador e a proporcional. O senhor é candidato à reeleição? Eu pretendo ser candidato à reeleição. Sou um soldado do meu partido, digo sempre que estou à disposição. Há uma pressão nacional para eu ser deputado federal. O partido quer de todo jeito, mas eu já disse que não iria, que ficaria como deputado estadual se o partido assim permitir. Hoje, como o senhor avalia o processo eleitoral, a gente atribuindo a Operação Lava Jato, o desgaste que teve agora o presidente da República, aquele desfile no Rio de Janeiro, da Paraíso do Tuiuti, evidenciou algumas questões que estavam assim, sem ser levadas à massa popular, não é? Como o senhor vê hoje o quadro do governo para as eleições deste ano? Olha, Gorete, eu vejo que há uma renovação grande no Legislativo. Os executivos que estão em dificuldades, como o Rio de Janeiro, outros estados nesse sentido, eles podem ter modificações, é até necessário. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem sequer reeleição, mas no Legislativo terá, com certeza, uma renovação grande. O momento para a classe política é um momento difícil. Há uma campanha generalizada contra a classe política. Hoje são todos postos numa vala comum. Há uma coisa que me preocupa aí, é essa execração que estão se fazendo dos políticos nos aeroportos, nos shopping centers, nos restaurantes. Tem político hoje que não pode entrar no restaurante público. Tem político hoje que sofre para andar de avião. E é necessário, tem que andar. Então isso me preocupa. Porque você generaliza a coisa e há um aproveitamento das oposições para isso. Principalmente nas categorias que ficam mais na política sindical, CUT, CGT, vamos dizer assim, essas organizações sindicais que lutam contra a reforma trabalhista, que lutam contra a reforma previdenciária, e para isso denigre muito a imagem do político e provoca a imagem do político. Tem cenas que eu não concordo de jeito nenhum. Está um político num canto e alguém provocando ele, chamando ele de ladrão, chamando ele de golpista. Isso eu não concordo, isso está errado. Não pode se continuar com isso, é preciso que se haja prudência nos fatos, porque você provoca a reação do ser humano. Qualquer ser humano, num momento daquele, ele pode ter uma reação nervosa, uma reação absurda também. Então, eu peço a Deus que nunca aconteça isso comigo, porque eu não sei qual a reação que eu teria. Talvez fosse a reação de parar e dizer, vocês querem discutir? Vamos discutir. Não é? Mas é perigoso esse tipo de atitude que estão se tomando com os políticos de maneira geral. Até com o jurídico. Quando não se gosta da decisão de alguém, aí tem que execrar aquele alguém. Eu vi com relação ao Gilmar Mendes, no momento de lazer dele, passeando num canto, sendo provocado, alguém chamando ele de ladrão e tal. Isso não se pode permitir. Eu acho que começa a se encontrar alternativas de coibir esse tipo de abuso também. Você pode discordar das pessoas respeitando e não provocando. Deputado Francisco Tenório, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Algumas considerações, rapidamente? Não, Gorete, eu quero agradecer a você, a toda a equipe aqui da TV Assembleia, dizer que estou sempre à disposição. Gosto de prestar esclarecimentos sobre as minhas atividades, sobre as minhas ações como parlamentar e até minhas ações particulares. Eu sou um público. Eu digo sempre que um público ele tem que dar satisfação das suas ações também particulares. Eu me coloco sempre à disposição de todos vocês. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você. Até lá.